Temos mais uma? Temos mais. A pergunta de número 4 é o seguinte, acabei de mencionar aqui a tal da B3, que é a nossa Bolsa de Valores. Como posso ganhar dinheiro no mercado de ações? Como que esse mercado dá dinheiro mesmo? Muitas pessoas pensam que para ganhar dinheiro no mercado de ações tem que ter um outro lado perdendo, mas aqui eu já ressalto que não é um jogo de soma zero, tá? Basicamente, pessoal, o mercado de ações é um mercado onde empresas estão lá para arrecadarem recursos. Esse momento que a empresa abre o seu capital é chamado de IPO, ou oferta pública inicial. Basicamente é o seguinte, vamos pensar, olha, tem uma padaria aqui na esquina de casa. Eu quero ser sócio dessa padaria. Eu vou ter que ir lá conversar com os sócios e fazer uma proposta. Mas tem também a Ambev. Eu queria ser sócio da Ambev. Opa! A Ambev é uma empresa de capital aberto. Significa que aquele 100% que ela tinha no contrato social de participação total, ela escolheu um percentual para colocar na Bolsa de Valores. Vamos supor 20%. E aí, a partir do momento que ela faz esse IPO, essa oferta pública inicial, as ações começam a ser negociadas em Bolsa de Valores e nós, meros mortais, podemos então nos tornar sócios dessas companhias. Então, a Bolsa de Valores é realmente um ambiente em que você tem acesso às principais empresas do Brasil e pode se tornar sócio delas. E aí vem a nossa pergunta, ó. Como eu posso ganhar dinheiro no mercado de ações? Bom, eu vou citar aqui duas possibilidades principais. Quando você compra as ações, você paga um preço por essas ações. Vamos supor que você comprou as ações de uma empresa X a R$10. Por que você decidiu ser sócio dessa empresa? Porque você tem expectativa que ao longo do tempo essa empresa vá se valorizar. Até para citar um exemplo para vocês, pessoal, estamos no momento de várias discussões sobre inteligência artificial. E a gente tem muitas empresas na Bolsa de Valores, especialmente nos Estados Unidos, passando por valorizações. Então, basicamente, a gente compra uma ação porque a gente tem expectativa de lucro com aquela companhia, que ela vá crescer e aí aquela ação que eu paguei R$10, eu consiga vender ali na frente por R$20, por R$30, por qualquer outro valor acima de R$10. Então, a primeira forma de ganhar dinheiro no mercado de ações é vendendo as ações mais caras do que você comprou. Basicamente isso, e lucrando com essa diferença. E a segunda forma, que também é muito benquista pelos investidores, é o que a gente chama de pagamentos de dividendos. Pensem comigo, nós estamos falando que nós somos sócios de uma empresa. Uma empresa, trimestralmente, ela divulga os seus resultados para o mercado, divulga o seu balanço, divulga a sua DRE, divulga vários demonstrativos mesmo. E tem um demonstrativo especificamente, que é esse, a DRE, a demonstração de resultado do exercício, que a gente considera ver o seguinte, que a gente consegue ver o seguinte, quanto que a empresa teve de lucro? Então, eu vou ver esse número aqui. Esse lucro veio depois que ela pagou funcionários, despesas de venda, considerando as receitas, considerando a tributação. Mas desse lucro, o que ela vai fazer? Pense em você como empresário. Você tem uma empresa e você chegou no número do lucro. O que você vai fazer com esse lucro? Basicamente, as empresas têm dois caminhos. Elas podem escolher reinvestir esse lucro na própria empresa ou elas podem escolher distribuir esse lucro para os seus sócios, para os seus acionistas. Eu não comentei com vocês que quando a gente compra ações, a gente se torna sócio da empresa? Então, os dividendos, que é essa segunda forma de ganhar dinheiro no mercado de ações, nada mais são que uma parcela do lucro da empresa que ela escolhe dividir com seus acionistas. E aqui tem uma vantagem que até então no Brasil, dividendos são isentos de imposto de renda. Então o dinheiro vai cair lá na sua conta do seu banco, da sua corretora, normalmente sem tributação. Então você também pode ganhar dinheiro no mercado de ações comprando empresas que são pagadoras de dividendos. E à medida que essas empresas vão tendo lucro, você vai recebendo parte desse lucro. Esses são os dois caminhos principais. Existe uma série de pontos para a gente avaliar em como escolher uma boa empresa para se tornar sócio, mas basicamente quando você faz isso, você tem essa perspectiva de vender as ações lá na frente mais caras do que você comprou e ainda receber esses lucros, esses proventos no meio do caminho na forma de dividendos.
Temos mais uma relacionada a isso. A próxima pergunta é o seguinte: escuto muitas vezes falar do tal do Ibovespa, inclusive nos jornais, nos principais canais de notícias. Como funciona o Ibovespa, tá? Primeiro até falar do nome, né, pessoal? Ibovespa significa índice da Bovespa. Bovespa era o nome antigo da nossa Bolsa de Valores. Desde 2017, a nossa bolsa se chama B3, que é Brasil, Bolsa e Balcão, né? Por isso a sigla B3. Mas no Brasil nós temos uma única Bolsa de Valores chamada de B3. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem mais bolsas. A gente tem a Bolsa de Nova York, a gente tem a Bolsa de Chicago. Então, são outras instituições financeiras, mas aqui temos apenas a B3, que no passado ela se chamava realmente Bovespa. Ela teve outros nomes, BMF, juntou, virou BMF Bovespa, mas novamente, desde 2017, com a fusão com a CETIP, B3 é a nossa Bolsa de Valores. E existe dentro da Bolsa várias negociações de ativos, de ações, de fundos imobiliários, de contrato futuro, de ouro, de etanol e por aí vai. A nossa imaginação pensa em algum ativo, possivelmente ele está negociado na Bolsa de Valores. E aí o que acontece, pessoal? A parte específica das ações tem um índice que representa aquelas empresas que são as mais negociadas no mercado. Esse índice é o Ibovespa. Então, ele nada mais é que uma carteira composta por várias ações. Aproximadamente 80 empresas estão ali dentro do Ibovespa e à medida que essas ações vão oscilando, o Ibovespa vai oscilando. É como se ele fosse uma média ponderada da oscilação dessas companhias. Alguns exemplos para vocês de empresas que estão dentro do Ibovespa: Petrobras, Vale, Gerdau, Ambev, Itaú, Bradesco, Santander, Usiminas, Azul e várias outras companhias. Então, basicamente, quando você escuta assim, o Ibovespa fechou nesta terça-feira aos 130 mil pontos, uma valorização de 1,2%. Significa basicamente que aquelas empresas que estão ali dentro da cesta do Ibovespa tiveram uma variação média ponderada de 1,30%. E esse índice ele vai acrescentando ou subtraindo pontos de acordo com essa valorização. Então, se você quer ter um índice de referência para o mercado de ações brasileiro, é o Ibovespa. Nos Estados Unidos, como eu comentei com vocês que existe mais de uma bolsa, naturalmente existe também mais de um índice. Temos o índice Dow Jones, temos o índice S&P, temos o Nasdaq. Então, basicamente, índices são representativos de uma cesta de ativos que compõem esse índice. E o Ibovespa é realmente o nosso principal índice de ações. Bom, já foram 5 perguntas. Acompanhou todas? Nós falamos por que a poupança não é um bom investimento, se a poupança é ruim, o que eu tenho de alternativa, como posso ganhar dinheiro no mercado de ações, como funciona o Tesouro Direto e como escolher dentre as opções e como funciona o Ibovespa.